Hoje nós vamos entrar num processo de inflexibilidade chamado apego ao self conceitualizado. Esse nome pode parecer um pouco difícil de princípio, mas eu vou procurar explicar para vocês a diferença entre a inflexibilidade, aqui do lado direito da tela, apego ao self conceitualizado, embaixo, e aqui do lado esquerdo, o hexaflex de flexibilidade, nós chamamos de self como contexto. Self nós vamos traduzir agora como eu. Okay? Nós vamos simplesmente traduzir a palavra self do inglês para eu. Então, esse processo é o apego a um eu conceitualizado. O que é esse conceitualizado? Conceitualizado significa um eu fixo. Não interessa se é positivo, se é negativo, tem uma rigidez nesse eu. Eu posso ter um eu conceitualizado como eu sou incapaz, então é um eu fixo negativo, mas também em alguns contextos, em alguns casos, eu posso ter um eu que teoricamente seria positivo nessa avaliação, nesse julgamento de valor, mas poderia ser desadaptativo, poderia me causar problemas. Por exemplo, se eu considero que eu sou uma pessoa calma, pode ser que num determinado contexto isso seja desadaptativo. Em muitos momentos na vida é importante não ser calmo, certo? Então qualquer qualidade, ela pode ser chamada de positiva ou negativa aqui, qualquer adjetivo que nós associemos ao eu, pode se tornar fixo, pode se tornar rígido e, portanto, pode ser desadaptativo. O self como conteúdo ou self conceitualizado é o eu inflexível, desadaptado em relação ao contexto. É isso que eu estava mencionando antes. Se eu me considero que eu sou de uma determinada forma, pode ser que um contexto, o momento, a situação que eu esteja vivendo exija uma outra atitude, um outro tipo de expressão do meu eu. E se eu ficar fixo num conteúdo só, isso vai ser desadaptativo, vai ser problemático, pode me causar problemas. Aqui nós vamos começar a entrar então e fazer essa diferença entre o self como conteúdo, o self conceitualizado, que é inflexível, o eu inflexível, versus o eu observador, que é o eu flexível, que é o eu como contexto, ou eu adaptado ao contexto. A gente tem aqui nessa imagem alguns exemplos das experiências internas que nós podemos ter. Nós podemos sentir emoções, sentimentos, sensações, como, por exemplo, a experiência de cheirar um perfume, por exemplo, ter pensamentos aqui em cima também, né, ideias, abstrações, e vários sentimentos, alegria, tristeza, contentamento, amor, felicidade. Todas essas experiências vão passando e eu vou observando que agora eu posso estar me sentindo alegre, pode ser que eu receba uma notícia que me desagrada, eu posso me sentir triste ou com raiva, posso ter um pensamento sobre um determinado assunto agora, logo mais vou estar tendo outro pensamento. Então, tudo isso é bastante fluido, essas experiências internas de sentimentos, pensamentos e sensações vão se transformando ao longo do tempo. Nós também temos o eu no sentido do eu no passado e eu no futuro. Eu posso projetar o eu lá na frente ou eu posso me lembrar do eu no passado. O eu observador é o eu, a consciência, nós podemos dizer também, que observa tudo isso. Observa pensamentos, observa sensações, observa sentimentos, observa a memória, o passado, observa talvez como eu me vejo lá na frente, no futuro. Existe um eu que observa tudo isso e não se confunde com nada disso. O eu como contexto, o eu observador, o eu transcendente é o lugar de onde todos os conteúdos são observados. Vou dar um exemplo para vocês para facilitar essa compreensão do eu observador. Nessa imagem nós temos uma tela e essa tela está em branco, não tem nada ali naquele momento. Num determinado momento eu posso observar eu no trabalho, eu resolvendo um problema no trabalho. Estou lá, eu como profissional, eu na minha área de trabalho, na minha atuação, estou lá resolvendo um problema. Daqui a pouco eu posso estar, por exemplo, falando com um amigo.
Eu como amigo, eu estou observando a minha fala com esse amigo, por exemplo. Depois, eu posso estar num outro contexto em que eu estou, digamos, fazendo uma palestra. Aqui eu não coloquei o público, mas imagina que eu estou ali dando uma palestra. Então, eu como palestrante. Daqui a pouco eu posso estar descansando e posso estar nas redes sociais. Então, eu, nessa função de diversão, de entretenimento, eu observo eu me entretendo. E também eu posso estar, eu como numa festa, eu dançando, ou então eu comemorando alguma conquista. Todos esses eus que eu fui mostrando na tela são conteúdos, são partes da minha experiência. Mas a tela, ela não muda, ela fica como fundo ou lugar aonde essas experiências todas de eu aparecem. Ou seja, o eu observador é o lugar que observa todas essas experiências de eu como conteúdo, o eu que pode ser mais fixo. Em um sentido profundo, o eu como contexto não é uma coisa, no inglês thing, ou talvez devêssemos dizer que é nada, nothing, ou é tudo, everything, porque esse locus ou arena no qual todo o conteúdo da experiência se desdobra é difícil de definir e não tem arestas. Quando a gente pensa em termos de flexibilidade e inflexibilidade, o eu como conteúdo é um eu fixo, é um eu rígido, portanto mais inflexível, vai na direção da inflexibilidade. Se eu me defino como uma pessoa calma, e se eu for calmo em todos os momentos da minha vida, isso vai ser desadaptativo. Se eu sou psicólogo e me defino como psicólogo em todos os momentos, isso também vai ser desadaptativo, porque não faz sentido eu ser psicólogo, por exemplo, com os meus amigos ou com a minha família. Portanto, o eu fixo, o eu como conteúdo, é um eu rígido que leva à inflexibilidade e leva a problemas. O eu observador vai na direção da flexibilidade. Eu consigo flexionar, mudar de acordo com o contexto, a minha percepção de mim mesmo. E aqui nós podemos nos perguntar qual caminho queremos? Um eu mais livre e observador ou um eu fixo e preso? Essa é a pergunta. Porque o caminho do eu mais livre e observador, ele vai, portanto, trazer essa flexibilidade, a possibilidade de nós nos adaptarmos às várias situações da vida com mais facilidade. Quanto mais fixo, quanto mais preso num conteúdo, mais dificuldades nós vamos ter ao longo da vida. Então, muitas práticas da terapia de aceitação e compromisso e do próprio tratamento dentro das sessões de psicoterapia consistem em fazer essas observações das identidades e, simultaneamente, ir em direção ao que importa, ir em direção aos próprios valores. Nós podemos fazer uma breve prática. Você pode, por exemplo, nesse momento, se você quiser, você pode observar esse momento. Você pode observar um pensamento que está passando na sua mente, você pode observar talvez a maneira como você está se sentindo agora, qual o sentimento que está presente na sua experiência, ou você pode observar sensações no seu corpo, o ambiente em que você se encontra agora. Você pode observar isso, aquilo outro. E à medida que você observa isso ou aquilo, você pode também se perguntar: quem observa isso ou aquilo? É muito comum que a gente responda essa pergunta dizendo o próprio nome. Então, eu observo isso, eu, Felipe, observa isso. Mas a gente pode deixar de lado essa resposta e só trazer atenção para a nossa consciência que observa as coisas, que observa os pensamentos, que observa os sentimentos, as sensações, que observa as memórias, que observa o ambiente, as coisas do ambiente. Quem observa? Quem está observando? Você pode notar
que esse eu observador tem certa estabilidade. Não é diferente do eu que observou o almoço de ontem, ou a viagem do ano passado, ou as experiências do passado. Embora nós assumamos muitos papéis na vida, existe esse eu que permanece observando toda a experiência, todo o conteúdo da experiência e todas as mudanças. Esse é o eu observador. Então, sempre que você quiser, você pode fazer essa prática. O que eu estou observando agora? Quem observa? E procure só trazer a sua atenção, a sua consciência para a própria consciência que observa. Não precisa ter uma resposta. Não precisa criar uma resposta de quem é esse eu, ok? É só observar o observador. Portanto, eu noto o conteúdo, mas eu não sou o conteúdo que eu noto. Eu observo o conteúdo, eu observo, por exemplo, a cor da parede do meu quarto aqui agora, mas eu não sou, obviamente, a cor da parede do meu quarto. Eu observo um pensamento, mas eu não sou o conteúdo do pensamento que eu observo. Eu observo tudo isso, toda a minha experiência, interna, externa, memória, projeção para o futuro. Eu observo tudo isso e a cada momento eu posso escolher me aproximar da vida significativa que eu quero construir. Ou seja, eu posso trazer a minha consciência, a minha atenção para a minha própria consciência, ou estar consciente de estar consciente. Em outras palavras, eu posso simplesmente trazer e perceber o eu observador, o eu que observa toda a experiência, e simultaneamente eu posso fazer escolhas que me aproximam da vida que eu quero viver, da vida que eu quero construir, de uma vida significativa. Nos próximos vídeos, os próximos 2 vídeos aqui desse curso gratuito, nós vamos falar mais sobre valores e vamos falar mais sobre ação compromissada. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, dentro da ACT, a ideia é aumentar o processo de self como contexto, self como observador, o eu observador, nós podemos traduzir dessa forma, à medida que nós temos cada vez mais uma aproximação do eu observador, nós temos a capacidade de flexionar ou flexibilizar a nossa própria identidade. Né? Eu coloquei ali atrás a imagem da máscara no teatro. Os vários papéis sociais que nós desempenhamos são papéis identitários. Então, eu como professor, eu como psicólogo, eu como pai, eu como amigo, eu como filho, e assim nós temos vários papéis. Se eu tenho uma percepção de mim mesmo de maneira muito rígida, eu vou ter problemas, como eu falei. Quanto mais eu como observador, eu como contexto, ou aquela tela que observa tudo isso, mais capacidade eu vou ter de me adaptar ao momento, ao que o momento pede. E nós vamos querer, do outro lado aqui da inflexibilidade, diminuir esse apego a um eu fixo, a um eu rígido, a uma única maneira ou poucas maneiras de se ver. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre o eu observador, sobre o apego ao self conceitualizado, você pode deixar o seu comentário aqui. Nós temos também um curso aprofundado sobre a terapia de aceitação e compromisso em 10 lições, com mais detalhes, com mais práticas, se você tiver interesse. Esse curso tem um valor de R$200. Você pode entrar em contato comigo, vou deixar também disponível o link aqui do curso. E nos vemos no próximo vídeo. Você pode também me encontrar no Instagram, nas outras redes sociais. Tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau.